Então, conforme o prometido, vamos lá. A série Apocalipse interior, ou Apocalipse que começa no coração. E antes de começar esta série, eu quero, mais uma vez, deixar algo muito claro. O que eu vou partilhar aqui não é nenhuma profecia nova, não é nenhuma revelação nova, nem é nenhuma doutrina nova. E, de forma alguma, substitui a interpretação escatológica do livro do Apocalipse. Que é assim, o livro do Apocalipse ele é simbólico. Porque você não vai ver aqui as bestas com chifres a andar na rua. Amém? Então, ele tanto pode ter interpretação escatológica, como pode ter uma leitura espiritual e interior, que é um olhar sobre como o Apocalipse também descreve o processo de revelação de Cristo dentro de nós. Não se trata de forma alguma de negar o que vai acontecer no mundo, mas trata-se de entender o que é que já está a acontecer no coração dos filhos de Deus, que somos nós. Amém? Então, mais uma vez, esta série é para a gente adulta que quer amadurecer na fé. Não é para quem busca Jesus apenas por medo do inferno. É para quem quer entender o que é que nós andamos aqui a fazer, qual é o sentido disto tudo. E quem quer viver o reino de Deus aqui e agora. Portanto, antes de vir com críticas, isto não se pode pregar assim, eu não concordo, eu convido a cada um de vocês a olhar para a sua vida, para os seus sentimentos, para as suas emoções, que estão muito bem guardadinhas. E abra o coração, porque o Apocalipse não começa fora. Antes de começar fora, ele começa dentro. Eu tenho a certeza que há pessoas que se vão identificar com isto tudo que eu vou falar ao longo destes dias. Ainda vai ser alguns dias, não sei quantos, porque eu tenho aqui 2 cadernos escritos à mão, sou de Apocalipse e vou falando conforme... Vou tentar fazer tudo seguido, capítulo por capítulo. Vamos ver o que é que sai. Mas eu acredito que muitas pessoas já passaram por algo semelhante e com certeza já tentaram procurar ajuda, respostas, mas não conseguiram encontrar nada que realmente fizesse sentido. Então, eu vou partilhar aqui um pouco do meu testemunho, como eu tinha prometido, para começar de algum lado, né? Então, no ano 2017, eu vivi uma fase de colapso pessoal. Literalmente. Quem me conhece pessoalmente, desde aquela altura, sabe do que é que se trata. Agora eu não vou entrar em pormenores. Mas, o que eu posso dizer é que, na altura, tudo o que eu pensava ser estabilidade, garantia, começou a ruir do nada. O meu mundo estava a terminar sem eu perceber. Eu procurei respostas em vários lados. E na altura algumas até fizeram muito sentido, confesso. Mas com o passar do tempo eu comecei a entender que não era nada daquilo. Então deixei-me andar. Na altura disse que não queria saber daquilo para nada e deixei-me andar. Mas o que eu não sabia é que aquele era o início do meu próprio Apocalipse e o princípio de revelação. No final de 2020, quem viu o vídeo onde eu conto sobre o meu primeiro encontro com Jesus, quem não viu, eu vou resumir um pouquinho. Jesus revelou-se de forma viva e real, ou melhor, surreal. Não como ideia, mas como uma presença. Então, eu um dia andava aqui pela casa e a falar sozinha, pensava eu, a falar para o ar. Pensava eu. E o que eu clamei para o ar foi isto. Eu quero entender o que é que nós andamos aqui a fazer. Eu quero entender o sentido disto tudo. E eu quero
uma solução para a minha vida. E naquele momento, de repente, eu fiquei sem ver por alguns momentos, não sei precisar quanto tempo foi, eu caí, não sei se caí, se me sentei no chão, eu creio que eu caí. E eu estava sem ver. E de repente, eu vi um livro a brilhar, que estava na estante dos livros, que era a Bíblia, como eu percebi depois, e eu ouvi uma voz que me disse: se queres solução para a tua vida, lê aquele livro. Portanto, depois eu chorei, eu percebi que era Deus que estava a falar comigo, porque até aquela altura Deus para mim era assim uma coisa, nem sabia bem, era um velhote que estava sentado lá em cima não sei onde a ver se a gente se portava bem, né? Mas eu naquele momento eu percebi que não era isso, né? Porque ele se revelou como uma presença real. E depois claro, eu procurei ajuda, eu procurei pessoas que entendiam da Bíblia, eu fui para uma igreja, envolvi-me em vários ministérios, eu fazia muito estudo bíblico, não é? Num grupo que até era aqui na minha casa. E eu pensei, realmente, que a partir dali em diante seria tudo paz e segurança, como diz o apóstolo Paulo. Só que o Apocalipse não tinha terminado. Porque em 2023, peço desculpa, começou do nada um deserto que durou exatamente 40 semanas. Depois eu fiz as contas. Do nada, Deus começou a trazer todas as minhas feridas antigas, todas as minhas emoções reprimidas, todos os meus medos, começou a trazer situações em quais aquilo vinha tudo à tona. E pior do que isso, ele revelou uma parte escura que estava dentro de mim e que eu achava que não era suposto aquilo ainda estar aqui. Porque quando a gente se converte a Jesus, o que é que a gente costuma ouvir? Quem está em Cristo é nova criatura. Pronto. Só que eu percebi que não era. Portanto, essas 40 semanas foram um tempo de silêncio, de confronto interior e purificação. E quando terminou em 2024, eu percebi que esse Apocalipse não destruiu a minha vida. Ele revelou Cristo em mim, de verdade. Foram 7 anos de processo, ao fim das contas. É aí que aconteceu o fim do velho eu, para que o reino pudesse nascer e reinar. Então, como a palavra Apocalipse significa revelação, o livro do Apocalipse começa assim. Este livro contém a revelação de Jesus Cristo, que ele recebeu de Deus, para a dar a conhecer aos seus servos. Trata-se de coisas que hão de acontecer brevemente e que Cristo deu a conhecer ao seu servo João, por um anjo que lhe enviou. Então, eu depois, no início deste ano, eu já tinha lido o livro do Apocalipse, não é? Já ouvi várias interpretações escatológicas de várias linhas, mas quando no início deste ano, eu comecei a ler o Apocalipse outra vez, eu lia e o que me vinha a ideia era, mas isto aqui parece que está a falar da minha vida. Foi quando eu procurei realmente entender o que é que isto tudo queria dizer aqui. Eu queria, na altura, eu pensei, eu vou procurar as pessoas que falam disto dessa maneira, não sei o quê, mas o Espírito Santo disse-me claramente, não vais procurar nada, tu vais te sentar e vais entender. E eu disse, amém, Senhor, eu estou aqui, eu quero entender o que é que se passa aqui. Então, o que eu percebi, resumidamente, que antes de ser um evento externo que toda a gente espera, não é? O Apocalipse é o processo interno de governo de Cristo no coração. É quando o velho homem é destronado e Cristo passa a reinar.
É o fim do mundo interior, primeiramente, onde caem as ilusões e ideias pessoais. O livro fala de terremotos, trombetas, selos, e eu entendi que tudo isso simboliza o que o Espírito Santo faz em nós. Por exemplo, as trombetas, depois mais à frente eu vou falar disso tudo. As trombetas são os alertas divinas que nos chamam ao arrependimento. Depois eu vou falar disto. As taças, por exemplo, são as consequências da resistência à verdade. Os selos são estágios da revelação interior. Por exemplo, a besta representa a mente carnal que nos quer governar. Eu vou falar disso tudo detalhadamente daqui em frente. Mas adianto já que o foco do Apocalipse não é o dragão nem a besta. É Jesus glorificado dentro de nós. O João, quando recebeu esta revelação, estava sozinho na ilha de Patmos, não é? E muitas vezes é assim. É no isolamento, na dor, no silêncio e no deserto que Deus se revela. Eu posso dizer que eu neste momento encontro-me em Patmos espiritual. O Apocalipse não é destruição, é revelação, é o nascer do reino, é o novo céu e a nova terra dentro de nós. Porque antes que esse reino se manifeste no mundo, ele precisa de vencer no nosso interior. Amém? Então, amanhã vamos começar, vamos continuar. Amanhã falarei sobre as 7 igrejas. Isto começa aqui no capítulo 2. Vamos analisar uma a uma, porque vou já adiantar, as 7 igrejas são as 7 fases do nosso coração. Amém? Então, Deus abençoe a todos e até amanhã. Até o próximo vídeo.